Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Estudo Bíblico. Meu nome é Samuel Moreira e estou aqui com vocês fazendo uma análise a respeito da epístola do apóstolo Pedro. E hoje vamos dar continuação à nossa aula. O assunto de hoje vai ser responsabilidades do povo de Deus, com o subtópico B, respeito nos relacionamentos. Nós estudamos o subtópico A, onde nós abordamos a respeito da missão do povo de Deus na terra. E agora nós estamos no subtópico B, que é respeito nos relacionamentos. E nós dividimos este tópico, este subtópico, em partes. A primeira parte dele, a parte 1, nós falamos a respeito de respeitar o governo e a política. E hoje nós estamos na parte 2 desse subtópico, respeito nos relacionamentos. E nós vamos falar hoje sobre respeito entre funcionário e patrão, entre servo e senhor. Este é o assunto da aula de hoje. O nosso texto base vai ser dos versículos 18 do capítulo 2 até o versículo 25. Vamos lá então a análise, iniciando aqui pelo versículo 18. Diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então este aqui é o nosso versículo 18 e vamos começar por ele, dando explicações. Primeiramente aqui nós vamos observar a palavrinha servo. Este servo aqui, ele relaciona-se ao escravo. É aquele que mora na casa de seu senhor e trabalha para este seu senhor. Pedro está orientando a crentes que eram escravos. Então, provavelmente, parte da igreja para quem Pedro está escrevendo é composta por escravos, tá bom? Então ele está escrevendo e dando conselhos a estes. Quero lembrar aqui a vocês uma coisa, que a maior população de Roma era escravo. Então pode-se esperar que muitos dos cristãos convertidos eram escravos e tinham senhores a quem eles deviam respeito e obediência. Então Pedro diz a estes escravos a seguinte coisa: sejam submissos, ou seja, obedeçam. E tem mais, temam. Ele fala, né? Sede submissos com todo temor. O que ele está dizendo? Ele está pedindo para que os escravos obedeçam e respeitem quem? Ao senhor deles, ao patrão deles. E ele diz o seguinte, que eles devem obedecer e respeitar ao patrão, seja ele bom, seja ele mau. Por quê? Porque essa palavrinha Senhor, ela expressa uma autoridade ilimitada. Este patrão, ele tinha uma autoridade ilimitada sobre este servo. Então ele impunha diversas coisas, dependendo do patrão, é claro. Porque Pedro diz aqui, né? Tem o patrão bom e tem o patrão que é mau. Então Pedro diz o seguinte: obedeçam e respeitem ao seu patrão, seja ele bom, seja ele mau. Porque talvez houvesse escravos ali que tivessem patrões que não eram tão bons assim. Um tipo de patrão que não reconhece o trabalho, um tipo de patrão que oprime, que até mesmo podia bater neles, né? Porque eles tinham autoridade ilimitada sobre o seu funcionário, sobre o seu escravo, e eles podiam agir de todas as formas contra essa pessoa, até mesmo injustamente. Então Pedro diz: obedeçam e respeitem, mesmo que eles tratem vocês de forma injusta, mesmo que eles maltratem vocês, mesmo que eles sejam um péssimo patrão, um mau patrão, seja obediente, tenha respeito, seja esse patrão bom ou
mal. E ele continua aqui no versículo 19 dizendo o seguinte: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. O que é grato? Em outras palavras, Pedro está dizendo que isto agrada a Deus. O que agrada a Deus? Que o cristão que se encontra no momento como escravo, para quem Pedro está escrevendo, agrada a Deus sendo obediente, sendo exemplo de obediência. Isto agrada a Deus. O que mais agrada a Deus? Agrada a Deus aquele que faz o bem, e obedecer ao patrão é fazer o bem. E tem mais: agrada a Deus aquele que suporta o sofrimento e a injustiça para não manchar a sua consciência para com Deus. Ou seja, estas coisas agradam a Deus. Deus não se agrada com o seu sofrimento, Deus não se agrada com a sua dor, não é nada disso. Deus se agrada da sua postura diante disso. Então, o que Pedro está dizendo é que a postura e a perseverança desses escravos em permanecer fiel com Deus, mesmo diante da injustiça, mesmo diante da afronta, mesmo diante da perseguição, isto é agradável a Deus. A perseverança desses irmãos agradavam a Deus. Então Pedro diz isso no versículo 19. No versículo 20, ele lança uma pergunta, dizendo assim para estes irmãos: pois que glória há, se pecando e sendo esbofetados por isso, o suportais com paciência? Pedro, ele fala no versículo 18 e 19 sobre sofrer por fazer o bem. E no versículo 20, ele lança uma questão no ar, dizendo assim para os irmãos: se vocês pecassem e por causa desse pecado vocês fossem açoitados, que glória vocês teriam nisso? Que honra vocês teriam nisso? É uma pergunta que ele está fazendo. Que valor teria apanhar por ter cometido um erro, por ter cometido uma falta contra o seu senhor, contra o seu patrão? Não existe honra, não existe glória nenhuma disso, nem diante dos homens e muito menos diante de Deus. Mas Pedro diz: mas se vocês praticarem o bem e ser afligido por causa disso e suportar isso, isso sim é agradável a Deus. É isso que ele está dizendo no versículo 20, quando ele diz: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Ou seja, pessoal, Deus se agrada quando nós perseveramos em meio ao sofrimento para com o nome dele. Amém? Versículo 21 agora. Versículo 21 diz o seguinte: eu quero ressaltar aqui para vocês esse versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O que eu acho bonito aqui, há uma transição nos versículos dos versículos 18, 19 e 20 para esses versículos do 21 ao 25. Por quê? Porque no versículo 18, 19 e 20, Pedro está aconselhando estes escravos a serem obedientes ao patrão, sendo ele mau ou sendo ele bom, e dizendo que isto agrada a Deus. Quando chega no versículo 21, Pedro vai apresentar um exemplo de pessoa que sofreu pelo bem. É interessante, ele aconselha aos escravos a sofrer pelo bem, e agora no versículo 21 a 25 ele vai apresentar uma pessoa que sofreu para fazer o bem, como exemplo para estes irmãos. E quem é esta pessoa que Pedro vai apresentar? Irmãos, ele apresenta Cristo.
Eu acho muito bonito a composição da carta de Pedro. Por quê? Porque ele dá conselhos e apresenta Cristo como exemplo para que as pessoas o sigam. E o versículo 21 não é diferente. Ele diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Para que fomos chamados? Você consegue imaginar aí? No versículo 18, 19 e 20, ele vem falando a respeito do fazer o bem. E é lógico então que no versículo 21, quando ele diz: para isto fostes chamados, ele se refere ao fazer o bem. Ele está dizendo que a igreja foi chamada para fazer o bem. Nós que estamos aqui hoje, ouvindo esta aula, você que está ouvindo esta aula, você foi chamado para fazer o bem. Eu que estou aqui lecionando essa aula para você, eu fui chamado para fazer o bem. A igreja foi chamada para fazer o bem. E ele continua dizendo no versículo 21, pois que Cristo também sofreu, ou pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então observe, Cristo sofreu em prol do bem para a nossa vida. E ele deixou o seu exemplo para ser seguido. Então observem aqui que Cristo deixou para nós o seu exemplo de obediência, o seu exemplo de submissão, o seu exemplo de suportar calado injustiças, afrontas, injúrias. Tudo isto Cristo deixou para nós como exemplo para ser seguido, tá? Guarde isso. Exemplo para seguir os seus passos, a sua caminhada. Quem quer seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É isto aqui que nós devemos carregar. Esta é a cruz que Cristo deixou para nós carregarmos. Algumas pessoas até se referem, e eu costumo trazer até mesmo algumas pregações e sou enfático nisso. Algumas pessoas dizem que a cruz é o marido, que a cruz é o filho, que a cruz é o trabalho, que a cruz é o patrão. Não, isto não é cruz, isto é consequência de sua escolha, é consequência do seu estudo, é consequência daquilo que você escolheu para você. A cruz, na realidade, é seguir os passos de Jesus, é imitar o exemplo de Jesus, é participar das dores de Jesus. Isto é carregar a cruz. E renunciar a si mesmo é abrir mão das suas vontades, é abrir mão do seu querer, daquilo que você almeja, para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor planejou, para seguir aos passos daquele de quem você é servo. No versículo 22, ele continua falando a respeito de Cristo Jesus. E o versículo 22, ele cita ele para confirmar o versículo 21. Ele diz que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando o seu exemplo. E no versículo 22 ele diz que Cristo não cometeu pecado, por isso ele é digno de ser imitado. E ele também não praticou nenhum engano se achou na sua boca, ou seja, nenhuma mentira se achou na boca de Cristo, nenhum engano se achou em Cristo. Então, Pedro cita aqui esse versículo 22, mas esse versículo 22 é uma citação de Isaías 53:9. Ou seja, Pedro diz que Cristo deixou um exemplo e no versículo 22 ele cita Isaías mostrando que Cristo é digno de ser imitado porque ele viveu aqui como homem e não cometeu pecado algum. Então ele é digno de ser imitado, digno de seguir os seus passos. No versículo 23 ele continua dizendo: pois ele, Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Observou isso aqui no versículo 23? O ultrajar é ofender a dignidade de alguém. Ou seja,
Cristo tinha sua dignidade ferida pelas pessoas. As pessoas o atacavam. Na cruz do Calvário passou grande vexame. No discorrer da sua vida, quantas coisas aconteceram que atacava a dignidade de Cristo, que atacava a imagem de Cristo. As pessoas o acusavam, o chamavam de beberrão, de comilão, de endemoniado e de várias outras coisas abusivas por parte das pessoas, a ponto de até dizerem que ele operava milagres por meio de Beelzebu, por meio dos demônios. Até sobre isso Cristo foi acusado, ou seja, ele era ultrajado, mas ele não revidava com ultraje. Ele era maltratado, mas ele não fazia ameaças. Ele entregava-se a Deus. Então, observe essa atitude de Cristo, irmãos. Quando você for ultrajado, quando você for injustiçado, quando você for ameaçado, faça como Pedro fez. Ele fez a seguinte forma: Senhor, olha para eles, enquanto a nós nos dá força para prosseguir. Então vamos fazer como Cristo. Vamos nos entregar a Deus e deixar de lado essas afrontas e esses levantes de pessoas que não são na realidade elas se levantando contra nós, mas são pessoas usadas muitas vezes pelo inimigo para se levantar contra nós. Por isso nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter discernimento para saber lidar com essas situações. No versículo 24 ele continua falando a respeito do exemplo de Cristo. E ele diz que carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Eu quero que você observe o seguinte aqui comigo, nesse versículo 24. Cristo ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, as nossas transgressões. Aquilo que era para nós pagarmos, ele pagou em nosso lugar. Mas tudo isso que ele fez tem um propósito. Observe, para que nós, mortos para o pecado, ou seja, para que nós morrêssemos para a nossa antiga vida, ressuscitássemos sendo uma nova criatura em Cristo, viver em Cristo, viver para Cristo. E sabe para que mais? Para viver para a sua justiça. Pelas feridas de Cristo, por aquilo que Cristo passou, pela sua morte na cruz do Calvário, nós fomos sarados. E essa palavrinha sarado, ela traz a ideia de ser sarado uma única vez só, um sacrifício eficaz, um ato eficaz que nos curaria de tudo enquanto é pecado e enfermidades que havia no nosso espiritual. O Senhor Jesus nos restaurou de novo aquilo que havíamos perdido, a comunicação, a presença de Deus, a intimidade com Deus, o poder se aproximar-se de Deus. Cristo trouxe tudo isso novamente com um único e eficaz ato na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, ele deu a sua vida por nós, para que hoje eu e você pudéssemos nos aproximar mais de Deus. No versículo 25, Pedro diz aos irmãos que, observem aqui no versículo 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que ele está dizendo aqui no versículo 25? Ele está comparando a igreja a um rebanho de ovelhas. É uma metáfora praticamente. Ele está comparando a igreja a um rebanho de ovelhas que é conduzido por um pastor. Ele diz que a igreja estava como que um rebanho sem pastor, sem guia. Mas agora a igreja tem o guia. E o guia da igreja é Cristo Jesus. E eu quero trazer essa palavra aqui para o seu coração. Jesus é o teu guia. Jesus é aquele que conduz o teu caminho. Jesus é aquele que conduz a tua vida. Jesus é aquele que conduz o teu futuro. Ele é o teu guia. Confia no Senhor os teus passos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa o Senhor cuidar da sua vida. Deixa o Senhor conduzir os seus passos. Deixa Ele levar você para o caminho que Ele traçou.
pois aquele que é o guia sabe o caminho, aquele que é o guia vai conduzir você no caminho correto, no caminho certo. Descanse no Senhor Jesus, entregue-se a Ele, confie nele e Ele será o teu guia. Amém? Então esta foi a nossa aula de hoje e hoje é sexta-feira. Nós vamos dar continuação na próxima aula na terça-feira e vamos continuar discorrendo este assunto. O capítulo 2 nós já encerramos e na aula que vem iniciaremos o capítulo 3. Gente, por favor, nos ajude compartilhando, chamando mais pessoas para conhecerem o canal. Não esquece de dar o like de vocês. Eu tenho visto muitas pessoas visualizando a aula, mas não estão dando likes, hein? Curta aí para a gente saber como que está sendo a avaliação de vocês, se vocês estão gostando das aulas. E não se esquece também de ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de quando nós postarmos aulas novas. Tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe. Um grande abraço do irmão Samuel Moreira e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.